O Tesouro Nacional lançou um novo título, o Tesouro Reserva. E nos últimos dias o que mais chegou pra mim foi: o que é isso? É melhor que o Tesouro Selic ou não? E a minha poupança? O que eu faço com ela? Mas tem uma pergunta que quase ninguém tá fazendo e que é muito importante. Se de fato esse ativo cumprir o que o governo deseja com ele, o que você vai ganhar com isso? E hoje eu vou te explicar do básico ao avançado, o que é e como funciona o Tesouro Reserva, como ele é quando comparado ao Tesouro Selic ou a um CDB de liquidez diária e quando faz sentido usá-lo, bem como qual pode ser o impacto dele sobre outros investimentos. E só para deixar claro, o vídeo de hoje tem um caráter 100% educacional. Aqui eu não vou definir, bater o martelo e dizer para você qual é o melhor ativo no sentido de uma recomendação de investimento, mas simplesmente dar informação suficiente para que você consiga tomar uma decisão clara com base na sua realidade, de qual ativo funciona melhor para ela. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos começar pela definição. O Tesouro Reserva é nada mais nada menos que um título público federal. Começou a ser negociado agora nesse mês de maio de 2026 pela plataforma do Tesouro Nacional, em parceria com o Banco do Brasil. Até então, a única instituição financeira pela qual você consegue comprar esse tipo de ativo. Apesar disso, a ideia é no futuro esse ativo também estar disponível em outras instituições financeiras parceiras do Banco Central. Afinal de contas, o principal objetivo desse ativo é substituir a poupança como um instrumento de reserva da população brasileira. Na prática, o que esse novo ativo tem de característica é um rendimento atrelado a 100% da taxa Selic, bem como também é para o Tesouro Selic, uma acessibilidade para investimento maior ainda do que no caso do Tesouro Selic, tendo em vista que o valor mínimo para investimento no Tesouro Reserva é de apenas R$1, enquanto no Tesouro Selic é o equivalente a 1% do valor do título. Títulos esses que hoje são negociados na faixa de R$18 mil, sendo necessário, portanto, um valor mínimo de aporte de R$180, em média, para que você consiga aplicar em um título público federal, com exceção desse novo título disponibilizado pelo Tesouro Nacional, o Tesouro Reserva. Agora, quanto ao aspecto de segurança, o Tesouro Reserva, ele também é um título público federal e, portanto, ele tem garantia soberana, sendo dessa forma um dos ativos com menor risco para investimento na economia nacional, tendo em vista que agora quem tem uma dívida com você em função da aquisição de uma cota desse título é o governo federal. E por fim, liquidez diária. E aqui está o principal ponto diferencial dele quando comparado ao Tesouro Selic, tendo uma liquidez característica desse novo ativo de 24/7, ou seja, 24 horas por dia, todos os 7 dias da semana. Do ponto de vista de design de produto, a ideia do governo é migrar ela para o Tesouro Reserva, um ativo que tem uma eficiência por aplicação ainda maior, tendo em vista que a rentabilidade desse ativo será maior em função de estar atrelado a 100% da taxa Selic. Fazendo tudo isso, mantendo 3 pontos importantíssimos da poupança: a segurança, a liquidez e a simplicidade. Agora, quando o governo mexe no bolo da poupança, ele mexe em uma peça muito importante do sistema financeiro nacional. Mas já eu falo sobre esse ponto. Para esse vídeo ser de fato importante, não basta simplesmente você saber o que é esse novo ativo. Você precisa saber como ele se comporta quando comparado a outros ativos semelhantes. Vamos pegar e comparar o Tesouro Reserva com o Tesouro Selic e com o CDB de liquidez diária. Então vamos lá, primeiro ponto: rentabilidade líquida e rentabilidade bruta. Tanto o Tesouro Reserva quanto o Tesouro Selic estão atrelados a 100% da taxa Selic diária, tendo sua rentabilidade atualizada diariamente em função dessa mesma taxa. Ambos com imposto de renda regressivo que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo do resgate desse ativo, atuando sobre o lucro da operação, e um IOF, que é também debitado da operação de resgate, se essa for feita antes de 30 dias após a aplicação no ativo. Além disso, tanto o Tesouro Selic quanto o Tesouro Reserva também possuem uma taxa de custódia na B3 de aproximadamente 0,2%. E agora, o CDB de liquidez diária. Esse paga algo ali entre 100% e 120% do CDI, a depender da instituição financeira, e a depender também do ativo. Também possui imposto de renda regressivo, como os dois títulos anteriores, e também está exposto ao IOF, quando o resgate é feito antes de 30 dias após a aplicação nesse ativo. Lembrando que o IOF é cobrado somente sobre o lucro, bem como o IR também. A diferença é que no caso do CDB, para a maioria deles pelo menos, não existe uma taxa de custódia cobrada sobre a operação. Afinal de contas, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro para outro e você ganha nos juros dessa operação. Segundo ponto, liquidez real. O Tesouro Reserva promete resgate imediato ou pelo menos quase imediato, com um atraso de alguns poucos segundos ou minutos, para que o dinheiro esteja na sua conta após a requisição do resgate. Da mesma forma como acontece com a maioria dos CDBs de liquidez diária, hoje presentes no mercado.
Tesouro Selic, por sua vez, também possuindo liquidez diária, porém com uma desvantagem que acaba tornando ele um ativo um pouco arriscado de se posicionar 100% sua reserva de emergência. No caso do Tesouro Selic, se o resgate é feito antes das 13 horas de um dia útil, você recebe o seu capital ainda naquele dia. Entretanto, se o resgate é feito a partir das 13 horas, você recebe o seu capital somente no próximo dia útil, tendo resgate, portanto, não em D mais 0, mas sim em D mais 1. A desvantagem disso é que uma emergência, ela não pede hora, ela não marca agenda, ela simplesmente aparece. E ter todo o seu capital aplicado em um ativo que você só pode ter o resgate dele em dias úteis, e a depender do horário da sua emergência, você não consegue utilizar o capital para poder arcar com os custos dessa emergência, você pode ter sérios problemas nesse momento do resgate. E por fim, CDB de liquidez diária. Hoje, a maioria deles tem uma liquidez de D mais 0, óbvio, dependendo do banco, do ativo e também do horário do resgate. Quanto a risco e garantia, ambos os tesouros, tanto o Tesouro Reserva quanto o Tesouro Selic, possuem risco soberano. Afinal, a garantia deles é o próprio Tesouro Nacional. Eles não possuem proteção do FGC, entretanto, eles estão dentro do bolo daquilo que nós chamamos na economia de ativo livre de risco. E por fim, o CDB. O risco do CDB é o risco da instituição financeira, como é, por exemplo, o caso recente do Banco Master e do Will Bank. Aqui, claro, eu não vou entrar muito em detalhes, afinal, isso não é o foco do vídeo, mas nesse caso, a proteção dos investidores era o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o valor de até R$250 mil investido por CPF por instituição financeira. Quarto ponto, acessibilidade e simplicidade. O Tesouro Reserva é tecnicamente feito para ser a nova poupança, e, portanto, a ideia é que ele tenha linguagem e acesso simplificado. No presente momento, ele ainda está restringido somente ao Banco do Brasil, o que é interessante para, por exemplo, quem é investidor daquele banco. Afinal de contas, essa ação pode impulsionar uma migração de capital de outras instituições financeiras para essa, tendo em vista que você tem um ativo agora que se comporta semelhante à poupança, mas com a rentabilidade e segurança ainda maiores. O Tesouro Selic, esse por sua vez é amplamente conhecido pela maioria dos investidores, mas tem um apelo um pouco menor quando a gente está falando de produto popular. Apelo esse que impulsionou o desenvolvimento do Tesouro Reserva, para impulsionar a aplicação do capital no Tesouro Nacional. E por fim, CDB de liquidez diária. Geralmente são muito fáceis de acessar na maioria das instituições financeiras, seja em função da experiência de usuário para acessar esses tipos de investimento, ou também pelos valores reduzidos para aplicação nesse tipo de ativo na maioria das instituições financeiras. Percebe a diferença entre os dois aqui? Tesouro Reserva é nada mais nada menos que um Tesouro Selic adaptado para poder ficar melhor para o investidor utilizar como uma reserva de emergência. Afinal de contas, ele atua de forma muito semelhante ao Selic com a vantagem da liquidez 24/7, sendo possível resgatar o ativo 24 horas por dia, de domingo a domingo, incluindo feriados. Isso, no final das contas, muda muito a rentabilidade, a segurança e a liquidez desse ativo. Agora, vem a pergunta na prática. Tá, Yuri, quando faz sentido utilizar cada um desses ativos? Primeiro, vamos olhar para o objetivo dessa aplicação. Por exemplo, reserva de emergência. No caso da reserva de emergência, o objetivo é claro. Você precisa olhar para a liquidez, olhar para a segurança e olhar para a previsibilidade, ou, traduzindo também o termo previsibilidade, para uma baixa volatilidade. Aqui, todos os três, tanto o Tesouro Reserva, quanto o Tesouro Selic, quanto o CDB de liquidez diária, especialmente de instituições maiores ou mais seguras, podem cumprir e cumprir muito bem esse papel. Desde que, claro, você entenda o risco da instituição financeira onde você está aplicando seu CDB e você verifique se o Tesouro Reserva ou o Tesouro Selic serão capazes de dar uma rentabilidade líquida maior para o seu patamar de investimento quando comparado ao CDB onde você vai aplicar. Nesse ponto, o Tesouro Reserva foi desenvolvido para poder se tornar a opção padrão de aplicação da população brasileira. Próximo ponto, caixa de curto prazo ou caixa para oportunidade. Para um caixa de curto prazo, você pode aceitar um pouco mais de complexidade, especialmente se esse caixa for para aproveitar oportunidades caso elas apareçam, não necessariamente um dinheiro para necessidade. Para esse ponto, um CDB de liquidez diária pode trazer sim uma vantagem competitiva. Afinal de contas, algumas instituições oferecem CDBs de liquidez diária a 110% ou 120% do CDI. O Tesouro Selic, entretanto, possui a desvantagem do resgate imediato, dependendo do momento em que você faz a requisição desse resgate, enquanto o Tesouro Reserva, tendo esse apelo muito voltado para a segurança, talvez não faça sentido quando o objetivo é aproveitar oportunidades, tendo em vista que o objetivo dele é trazer segurança e proteção para você, e não necessariamente uma rentabilidade mais elevada associada a esses dois pontos. O próximo ponto, quando a gente vai avaliar, é a otimização de retorno. Se o foco é otimizar dentro da parte de renda fixa o retorno dos seus investimentos, não mais olhando para a reserva, não mais olhando para a caixa, aí você vai passar a olhar para outros pontos. CDBs com prêmios maiores, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs,
debêntures e outros tipos de ativo que se enquadram como renda fixa. O Tesouro Reserva não é voltado para extrair até o último centavo de rentabilidade do ativo. Ele é sobre organizar as finanças da população brasileira em um ativo que traga um pouco mais de rentabilidade associada à segurança soberana de um tesouro nacional. De novo, não é porque é algo novo, você tem que migrar tudo que você tem para esse novo ativo. A ideia é você entender a sua lógica, o seu funcionamento e compreender se ele se adequa à sua realidade ou não. E dessa forma, tomar uma decisão consciente e que seja boa para você. Agora, vamos para o ponto que pouquíssima gente ou quase ninguém está falando. A poupança não é só o lugar onde as pessoas deixam o seu dinheiro rendendo pouco e perdendo para a inflação, com o objetivo de usar como uma reserva de emergência ou um caixa rápido. Ela é a principal fonte de funding do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Esse é o sistema que disponibiliza recurso financeiro para financiar a grande maioria dos imóveis. Traduzindo isso para a prática do nosso dia a dia, o dinheiro da poupança vira reserva para funding no financiamento imobiliário no mercado nacional, trazendo condições específicas, como por exemplo, taxas mais baixas, espaços de tempo maiores para esse financiamento, e outras demais condições relacionadas ao mercado imobiliário. Agora, se o governo cria um título que tem maior segurança do que a poupança, maior rentabilidade do que a poupança e uma simplicidade de aplicação tão grande quanto a da poupança, esse título tende a pegar mesmo, especialmente quando a população brasileira está cada vez mais se expondo ao mercado financeiro. E agora, parte desse dinheiro que iria para a poupança vai para o Tesouro Nacional. E o que isso pode gerar em escala? Menos recurso em poupança, menos funding barato para crédito imobiliário, menos funding barato, bancos podem ter que buscar outras fontes de recursos financeiros para esse financiamento que comumente são mais caras. Recursos mais caros resultam, portanto, em pressão para juros maiores no financiamento imobiliário, ou mesmo em processos mais burocráticos, mais criteriosos e mais duros para a aprovação do processo de financiamento de um imóvel. Não é que do dia para a noite o crédito imobiliário vai simplesmente travar ou vai simplesmente encarecer muito mais. Mas a tendência é o movimento no médio prazo levar a isso, caso esse ativo se torne realmente um substituto para a poupança. Na prática, o governo vai melhorar sim a vida do investidor pessoa física, que aplica para ter uma reserva, mas em troca de encarecer o funding barato do sistema financeiro de habitação. E por que isso é importante para você? Se você é investidor, precisa entender que a sua tomada de decisão faz parte também de uma tomada de decisão coletiva em determinados casos. Se você pretende, por exemplo, financiar um imóvel, precisa entender que o cenário imobiliário nos próximos anos pode sim ter a tendência de ficar mais caro. E não só por causa da taxa Selic, mas também por conta da mudança da origem dos recursos para o funding do SFH. Isso não torna o Tesouro Reserva bom ou ruim de forma alguma. Isso só mostra algo que muita gente odeia escutar, mas que é nada mais nada menos que a realidade. Não existe almoço grátis. Melhora-se a eficiência de uma reserva de emergência, mas em contrapartida, você paga um preço em outra parte do sistema. Então vamos lá, para resumir. O Tesouro Reserva tem 3 pontos extremamente importantes. Ele é basicamente um upgrade técnico em relação à poupança. Mais retorno potencial, com liquidez similar e com uma segurança maior. Um segundo ponto, uma tentativa de educação financeira em massa por parte do governo, ou uma tentativa de migração em massa do capital disponível no mercado para o Tesouro Nacional. No primeiro cenário, o governo está basicamente dizendo na prática: parem de usar reserva de emergência na poupança, porque existe algo tão seguro, tão líquido, mas que ainda é um pouco melhor em termos de rentabilidade aqui no Tesouro Reserva. E no outro cenário, é basicamente uma medida do governo desesperada para poder fazer o capital migrar da poupança e ir para o Tesouro Nacional para que o governo consiga quitar as suas dívidas. E o terceiro ponto, um rearranjo silencioso do sistema financeiro. Parte do funding da poupança vai migrar. Isso pode encarecer, como eu disse anteriormente, o SFH. E como investidor que você é ou você vai ser no futuro, o que você pode fazer com essa informação? Primeiro ponto, não entra no hype cego. A princípio, esse ativo só está sendo negociado no Banco do Brasil. Para poder negociar ele, primeiro você tem que criar uma conta no Banco do Brasil. A ideia é que no futuro ele esteja disponível sim em outras instituições financeiras. Entretanto, a priori, não. Segundo ponto, é algo novo, então não pega o seu capital inteiro e coloca lá dentro. Mas também não descarte esse produto porque ele é algo novo. Sempre quando a gente vai falar de finanças pessoais, o interessante é você pegar parte do seu patrimônio ou parte dos seus recursos financeiros e alocar no ativo. Não necessariamente só ver outra pessoa alocando. Isso é o que a gente chama, não só no mercado financeiro, mas em outras áreas da nossa vida também, de skin in the game, ou pele em jogo. Você colocar a sua pele em risco naquela operação financeira. Estuda as regras, compara e avalia para a sua realidade qual ativo se enquadra melhor para os seus objetivos, bem como aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior. E por fim, toma uma decisão alinhada ao seu plano, não por medo
não por ganância. Fácil falar, difícil fazer, mas quanto mais próximo disso você conseguir executar, melhor vai ser a execução do seu plano para a construção do seu patrimônio, reserva, quitação de dívidas ou mesmo para ter tranquilidade financeira e liberdade emocional com relação a dinheiro. E reforçando também, nada do que eu falei aqui é recomendação de investimento, que fique claro isso. É análise educacional baseada em regras conhecidas até o presente momento. Nada mais do que isso. E antes de qualquer decisão financeira, confere sempre as condições atualizadas no site do Tesouro Direto e, se necessário, procure um profissional habilitado para te ajudar exatamente nesse processo. Depois de tudo isso, eu quero que você me diga onde está a sua reserva de emergência hoje, aqui nos comentários. E se esse tipo de análise faz sentido para você, não esquece de clicar no botão para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, para ser lembrado sempre que um vídeo novo sair por aqui. A ideia é continuar trazendo um conteúdo técnico, mas sem o economês maldito, para que você consiga tomar cada vez decisões melhores a respeito do seu próprio dinheiro. E se você quiser dar o próximo passo na sua jornada para entender melhor sobre esses produtos financeiros, não somente isso, mas entender também como organizar a sua saúde financeira como um todo, entra na lista da minha Masterclass, que vai rolar lá no começo de julho. Lembrando, o link dela tá aqui na descrição do vídeo. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Foi um prazer estar aqui com você. E eu te espero pro próximo passo da sua jornada.